Bom, esse novo ano, 2019, é um ano que nós vamos experimentar uma mudança talvez bastante expressiva na economia. O futuro responsável pelo Ministério da Economia, Paulo Guedes e sua equipe já adiantaram, pelo menos em linhas gerais. Independente de quem seja o governo, nós devemos ter, neste ano, uma safra agrícola recorde, que nem nós tivemos em 2017. Uma inflação de alimentos muito baixa, até às vezes deflação, ou até redução de preços de alimentos. Quando você tem uma grande produção de alimentos, você tem uma outra grande vantagem para o país, que é a exportação. Então, uma parte dessa produção agrícola, não a maior parte, mas uma parte dela é destinada ao exterior. Vai para vários países no mundo todo. O Brasil exporta para uma centena de países. E isso ajuda muito a gerar emprego, a gerar renda, a dar saldos na balança comercial, que é a diferença entre exportação e importação, permite o país importar produtos sem grandes problemas, porque tem dólares para isso, porque esses dólares vêm da exportação, e assim por diante. Isso é uma ótima notícia para este ano. Uma outra questão importante é o seguinte: tendo inflação baixa, você tem o poder aquisitivo das pessoas mais preservado. Quando você tem inflação alta, as pessoas ganham o salário e aquilo fica sendo corroído. E o salário só é corrigido a cada ano, portanto, perde-se muito dinheiro com a inflação, especialmente as camadas da população que não conseguem proteger com aplicações financeiras os seus saldos possíveis de economia. Então, a população de classe média e pobre é a que mais sofre com a inflação. Então, provavelmente, essa inflação, que se prevê baixa, vai ajudar no consumo das pessoas, preservando o poder aquisitivo. Isso é uma outra notícia que eu acho que vai ser muito boa para todos nós. Uma terceira questão, e essa sim com impacto na questão fiscal, é o fato de você tendo uma inflação baixa, a taxa básica de juros que é definida pelo Banco Central, chamada Selic, pode se manter em nível bastante baixo, por volta de 6%, por aí. Próximo da inflação, ela ajuda a reduzir uma das piores despesas que o governo tem, que são os juros. Para vocês terem uma ideia da importância dos juros, nós devemos terminar o ano com um déficit chamado déficit primário, que é o déficit entre receitas e despesas, sem considerar juros, da ordem de 100 bilhões de reais, ou seja, deve gastar a mais 100 bilhões de reais do que arrecadou. Então a gente fica com um rombo de 100 bilhões de reais. Mas os juros representam 400 bilhões de reais. Então o déficit global é de 500 bilhões de reais. Ou seja, o déficit que nós devemos encerrar 2018 é um déficit de 500 bilhões de reais. E os juros, como são 400 bilhões de reais, basta dividir 400 por 500 e você verifica que os juros representam 80% do déficit público. Importante falar isso porque você vai estar cansado de ver diariamente na mídia só se falar em previdência social, reforma da previdência, e nenhuma palavra sobre juros, né? Então é interessante isso, porque quando você fala em previdência social, você está falando em pessoas que ganham até 3 salários mínimos, que é 93% da população brasileira. Não é brincadeira isso não. Ou seja, na hora de resolver os problemas, eles apontaram a arma para quem ganha até 3 salários mínimos. Muita atenção com relação a isso, porque o vilão da questão fiscal no Brasil não é a previdência social. É muito fácil de mostrar isso, não é. O vilão são os juros. A maior parte da população não lucra com juros. Ela paga a conta de juros. Ele beneficia principalmente os bancos, que vivem dos juros. Fazem lucros absurdos aqui no Brasil com juros do governo federal. E beneficiam também os chamados rentistas, aqueles que sem trabalhar têm
excesso de recursos, riqueza, e aplicam em títulos do governo e ganham juros. Então isso aqui no Brasil é uma jabuticaba, vamos chamar assim, aquilo que é diferente em relação a outros países. Em outros países você não ganha com juros praticamente nada. Você ganha quando você tem trabalho, principalmente, ou você é proprietário de vários imóveis e você aluga. Principalmente assim que você ganha. Mas aqui não, aqui o grosso do dinheiro é com juros e aplicações em títulos do governo. E os bancos, esses então nem se fala, ganham rios e rios de dinheiro, porque o governo pratica taxa de juros ainda muito alta, comparando com outros países. Não vai ser tão ruim este ano como nos anos anteriores. Talvez esses 400 bilhões de reais de juros caiam um pouco para 350 por aí, mas não muito, porque para cair bem mais tem uma série de políticas que precisariam ser feitas, que não cabe aqui colocar neste momento, mas que na minha página você vai encontrar várias e várias vezes propostas para a redução dessa despesa com juros. E, finalmente, aquilo que mais interessa, que é o crescimento econômico. Nenhuma economia vai para frente, nada é melhor do que o crescimento econômico. Mesmo o desemprego, ele só vai melhorar se tiver crescimento econômico. Então, se a política econômica deste governo não se preocupar profundamente com a questão do crescimento econômico, nada se resolve. O desemprego vai continuar alto, da ordem de 12, 13 milhões de pessoas desempregadas, e outro tanto que vive de bicos ou do desalento. Desistiram já de procurar emprego há mais de um ano. Então, a parte social não será resolvida, e isso desgastará o governo, porque o governo veio com promessas de que vai melhorar tudo isso. É essa a expectativa da população. Então vamos acompanhar isso daqui e esperar que realmente as coisas funcionem para valer daqui para frente. Quero te convidar para seguir a nossa programação com muitas coisas interessantes ligadas fundamentalmente à economia e à política, onde você participa e dá a sua opinião. No YouTube é muito simples. Você aperte o inscrever-se e não esqueça, tem o sininho para você receber o material que nós disponibilizamos aqui. Contamos com você na nossa comunidade. Palavra de Amir, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom.